Fica conosco, Senhor, quando os corações ardem, os olhos se abrem. Olá, meu irmão, minha irmã. Te pergunto agora nesse início de reflexão, você já tentou encontrar sentido em meio à decepção? Já caminhou com o coração pesado, com os seus sonhos desfeitos e a fé abalada? Foi assim que estavam os discípulos de Emaús. Mas basta um estranho que caminhava ao lado e explicava as Escrituras para mudar tudo. Naquela tarde, o céu se aproximou da terra e os corações desanimados voltaram a arder. E você, ainda sente o seu coração arder ao escutar a palavra de Deus? Ouçamos atentamente a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 ao 35. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém e encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra contida nos evangelhos perdoe os nossos pecados. No texto que acabamos de ouvir, 2 discípulos deixaram Jerusalém e caminhavam para Emaús. Estavam tristes, desiludidos, conversando sobre a morte de Jesus e os rumores da ressurreição. Jesus se aproxima e caminha com eles, mas seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele os escuta e os interpela e depois lhes explica as Escrituras. Mais tarde, ao partir do pão, seus olhos se abrem e o reconhecem. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Esses discípulos somos nós. Quantas vezes deixamos Jerusalém, lugar da fé, da promessa, da cruz, e caminhamos para Emaús tentando fugir da dor e do mistério? Santo Tomás de Aquino comenta que o ressuscitado se manifesta aos humildes e perseverantes. E Santo Agostinho nos lembra que o coração arde quando Cristo, palavra eterna do Pai, ilumina a nossa inteligência com a luz da verdade.
Eles o reconhecem ao partir do pão, a imagem da Eucaristia, onde Cristo permanece conosco de modo real e substancial. Fica conosco, Senhor, pois já é tarde. Esse pedido simples revela a súplica de toda a alma que provou o amor e não quer mais viver longe dele. Como é que nós podemos responder a Deus nesse desejo de Ele caminhar conosco? Rezemos então assim: Senhor Jesus, caminha comigo quando meu coração estiver sem fé, quando eu não entender os teus planos. Fala-me através das Escrituras. Abre os meus olhos na fração do pão. Faz meu coração arder com a tua presença viva. Fica comigo, Senhor. Fica quando eu estiver alegre, mas também quando eu me afastar, quando o mundo fazer parecer escuro. Fica sempre comigo, Senhor. Amém. Como essa palavra toca o seu coração? Contemple Jesus, que se aproxima com ternura dos desiludidos. Ele não dá sermão nem acusa. Ele escuta, pergunta, caminha ao lado e ensina. Na Eucaristia, Ele ainda parte o pão. Ele ainda abre os olhos. Ele ainda aquece os corações. São João Paulo II disse: a Eucaristia é o coração da Igreja. Onde há Eucaristia, há Cristo, e onde há Cristo, há esperança. Se estamos com o coração frio, talvez seja porque nos afastamos da palavra e do altar. Nós somos chamados, caríssimos irmãos e irmãs, a viver uma fé de maneira mais concreta, de concretizar cada vez mais a palavra de Deus. Por isso, o que nós podemos fazer para que essa palavra se torne concreta e realize o reino de Deus em nós? Retorne a Jerusalém, reacenda a fé e a presença real de Jesus na Eucaristia. Leia a palavra com atenção e permita que ela arda em você. Nessa oitava de Páscoa, vá à missa com maior fervor. Peça que Ele fique com você e esteja atento à sua presença nas pequenas coisas, no caminho, nos irmãos e no altar. E depois, como discípulos, corra para anunciar: eu vi o Senhor. Hoje, diante desse evangelho tão cheio de consolo, peçamos a graça de nunca nos afastarmos de Jerusalém, símbolo da Igreja, da cruz, da Eucaristia. Que, como discípulos, saibamos reconhecer Jesus na palavra e no pão, e que o nosso coração, tocado por Ele, seja fogo que ilumina outros corações. Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia, e caminha conosco ainda hoje. Fica conosco, Senhor, assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, que nós saibamos reconhecer que esse texto de hoje nos apresenta a catequese sobre a Eucaristia, onde nós somos chamados a ouvir a palavra de Deus e também comer do pão eucarístico que nos dá força nessa caminhada em direção ao reino dos céus. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça de participarmos de maneira integral da missa e assim colher os frutos que ela deseja produzir na vida de cada um de nós. Rezemos também especialmente pela alma do Papa Francisco, que o Senhor o chamou, que o receba na sua glória. Ele que caminhou entre nós sendo esse farol para confirmar os irmãos na fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, vamos implorar a bênção de Deus para que a decepção, para que as dificuldades da vida não nos faça perder a esperança, mas que possamos continuar acreditando na ressurreição de Cristo, que é verdadeira comida, é verdadeira bebida na vida de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do Dia. Revelação dos mistérios da redenção. Reino de Deus, vindo a nós, alimento espiritual. Evangelho, aleluia, ao Evangelho, aleluia, fecundado em nós, aleluia.